Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de hoje nos traz o título Pedra Removida. Estima-se, irmãos, que essa pedra ela tinha um peso entre 1 tonelada ou 2, ou 1,5 toneladas a 2 toneladas. Era de fato muito pesada. As mulheres aqui, de acordo com Marcos capítulo 16, elas falam assim: nós iremos até o sepulcro, mas quem irá rolar aquela pedra? Quem irá tirar aquela pedra? Ou seja, não tinha condições de ela tirar aquela pedra dali. Realmente tinha que ser vários homens para que pudesse deslocar aquela pedra, coisa que elas não podiam fazer. Então, não foi sua surpresa? Quando ela chega lá e vê a pedra removida, diz o Evangelho de Marcos, e em seguida ela vê um anjo, uma pessoa de um ser resplandecente, brilhoso. Mateus descreve que era um ser totalmente majestoso. E a luz do que Mateus fala chega para ela e me faz pensar. O Evangelho de Marcos fala que era um jovem. Deixa eu ler para vocês aqui, já que nós estamos estudando o Evangelho de Marcos. Eu deixei aqui o texto no livro de Pedro, na carta de Pedro. Mas olha só, capítulo 16 e o verso 1 a 8 diz assim, ó. Ao entrar num túmulo, viram um jovem vestido de branco, sentado do lado direito. Mateus fala que viu, olha só, olha a descrição de Mateus. Mateus capítulo 28, deixa eu abrir aqui rapidinho. Mateus 28 e o verso 5 diz assim, ó, então o anjo falou com as mulheres. Não tenham medo, disse ela. Sei que vocês procuram a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como tinha dito que aconteceria. Venham e vejam o corpo. Não, aqui. Verso 3, perdão. Seu rosto brilhava como relâmpago e suas roupas eram brancas como neve. Essa foi a maneira como ela descreve o anjo que ela viu aqui. Que Mateus descreve a maneira como ela viu. Descreve que tem um grande terremoto, no verso 2, Mateus 28, verso 2. E fala assim, pois um anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra e sentou-se sobre ela. Seu rosto brilhava. Já Marcos fala que ele era um jovem. E por que eu estou fazendo essas comparações? A aparência, irmãos, de uma pessoa totalmente assim, diferenciada, sem nenhuma vislumbre de pecado, é totalmente diferente. Essa era de fato a maneira como Deus queria que todos os seres humanos tivessem. Uma aparência reluzente, uma aparência brilhante, uma aparência de uma pessoa que vive à luz de Deus a todo tempo. E esse anjo não foi nenhum anjo menos do que Gabriel. Esse foi o anjo que assumiu o lugar de Lúcifer em sua expulsão, diz o livro chamado O Desejar de Todas as Nações. Mas aqui me chama a atenção, esse fato histórico, Jesus quando chega, irmãos, no capítulo 28, verso 10, é Jesus que fala para as mulheres, vocês vão agora e falem para os discípulos. Inicialmente é o anjo que fala, só que quando elas saem de lá, elas se encontram com Jesus. E elas ficam aterrorizadas, ficam espantadas, saúdam a Jesus. Ele fala assim, vão até Pedro e falem, vão até os discípulos e falem. Sabe o que eu aprendo disso aqui? Um ponto que merece consideração. Os discípulos se esconderam, renegaram, não acompanharam Jesus no momento de sua morte, do qual ele tanto queria prestígio. Mas Jesus não os condenou por isso. Ainda assim, ele deu a bênção de mostrar, eu vou estar com vocês, eu receberei vocês, eu vou estar com vocês daqui a pouco. E elas ficaram espantadas. Já falei para vocês, irmãos, que o testemunho de uma mulher naquela época não tinha valor algum. Mas Jesus fez valer a primeira pessoa com quem ele de fato apareceu foram para as mulheres. Jesus não era a favor disso. Diz um historiador chamado Flávio Joséfo, e eu vou ler o que é dito nesse livro aqui, ó. Comentário Histórico Bíblico Cultural. Aqui diz assim, ó. Joséfo chega a afirmar que na lei a Torá rejeitava o testemunho das mulheres em vista da fraqueza de seu gênero. Jesus, no entanto, atua contra a cultura, revelando-se às mulheres e dizendo-lhes que levem a sua mensagem aos demais discípulos. Então, assim, quem primeiro incentiva e quem primeiro leva a mensagem de espalhar foram as mulheres. E ela levou até os discípulos. Isso chegou a todo canto. Paulo descreve sobre isso. Para mim, irmãos, o maior escritor da ressurreição de Jesus é a pessoa de Lucas. Ele fala em seu evangelho, mas no livro de Atos dos Apóstolos, que foi escrito por ele, observe comigo aqui os textos.
Atos 2:32, Atos 3:15, Atos 4:10, Atos 10:40, 13:30, 13:34 e 17:31. Tudo isso aqui, fora outros mais que a gente poderia então citar, mas esses foram os que eu citei, que Lucas descreve. A ressurreição de Jesus de fato aconteceu, foi um ato histórico. Paulo fala aos Romanos, Paulo fala aos Coríntios, na primeira carta, na segunda carta, Paulo fala aos Gálatas, fala aos Efésios, fala aos Colossenses, fala aos Tessalonicenses, fala aos Hebreus. Pedro fala isso também na sua primeira carta, capítulo 1, verso 3, como no capítulo 1, verso 21. Em suma, a história da ressurreição de Jesus ela foi verdadeira e ela permeou todo o Novo Testamento. E Paulo fala no capítulo 15, né? Se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa fé e a nossa pregação. Então é necessário acreditarmos nisso. É necessário acreditarmos nessa grande dádiva. Jesus de fato ressuscitou. A pedra foi removida e a sua glorificação foi de fato concedida na sua ressurreição. Agora, nós temos essa esperança, que nós possamos remover de nós qualquer pedra, qualquer obstáculo que venha nos causar descrença na ressurreição de Jesus. Quando ele apareceu, irmãos, quando Paulo escreve aos Coríntios, ele fala assim, ó, ele foi ressuscitado e foi visto por mais de 500 pessoas, diz o capítulo 15, na primeira carta aos Coríntios. Essas pessoas que viram, até Paulo escreve, dos quais muitos vivem até hoje. Ou seja, quando Paulo escreveu aquela carta, muitas pessoas que viram a Jesus ressuscitado estavam vivas naquele momento. Logo entendemos que existiam testemunhas oculares. Aquelas pessoas que ressuscitaram com Jesus, irmão, no capítulo 27 de Mateus, elas não morreram. Eu, particularmente, poderia conjecturar que eram pessoas conhecidas daquela época. Quem sabe João não estaria ali? Quem sabe Isaías não estaria ali? Quem sabe foram pessoas que foram martirizadas por uma causa, que Ellen White chega a descrever, foram aqueles que morreram pela causa de Cristo. E nós temos no Antigo Testamento várias pessoas. E eu penso na possibilidade de João Batista, porque era conhecido daquela época, embora não se tenha relato em relação a isso, eu não quero entrar aqui no mundo da conjectura, mas com certeza eram pessoas que eram conhecidas daquela época, que podiam dar com propriedade e veracidade na ressurreição de Jesus. Então, isso nos faz entender que eu e você precisamos remover as pedras que nos causam embaraço. Creiamos na ressurreição de Jesus, porque de fato ela ocorreu. E graças ao nosso Pai Celestial, por essa ressurreição, temos a esperança de que todos aqueles que em Cristo morreram, em Cristo ressuscitarão. E eles estarão com Ele em sua volta para nunca mais se separar. Aqueles que ressuscitaram com Cristo, irmãos, nunca mais se separaram dele. Não voltaram a morrer como Lázaro, como a filha de Jairo, mas aquele grupo ali não. Que nós façamos parte de um grupo e quando Cristo voltar, estejamos com Ele para sempre. Oremos ao Senhor nesse momento. Obrigado, Pai Celestial, por essa esperança. Remove de nós as pedras da incredulidade, as pedras da descrença. E se há em nós, Senhor, qualquer sombra de dúvida, em nome de Jesus, que ela seja dissipada. Dá neste dia a tua paz. Obrigado pela tua bênção, da tua presença. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe. Um ótimo dia em sua presença. E até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.